Pronto, aqui já está projetando. Já está projetando, né? Tá certo. Deixa eu só silenciar aqui o meu WhatsApp para ele não ficar apitando as outras janelas e eu vou dar início. Bom, muito bem, turma. Vamos lá para uma breve revisão a respeito das três lâminas que foram abordadas na minha aula de patologia de gastro. Só para revisar: doença celíaca, adenocarcinoma gástrico e esôfago de Barrett associado à displasia em paciente com doença do refluxo. Então vamos lá, dando início à apresentação, uma breve revisão sobre os aspectos que eu reforcei sobre a doença celíaca. É uma doença autoimune relacionada a uma exposição ao glúten, mas lembrem-se, a maioria dos indivíduos está exposta ao glúten naturalmente. Nos indivíduos celíacos, eu tenho esse gatilho ambiental, que é a exposição ao glúten, mais especificamente a uma porção do glúten, a uma fração do glúten, que é a gliadina. E nos indivíduos celíacos, eu tenho uma predisposição genética. Nas suas células apresentadoras de antígeno, eu vou encontrar esses HLAs. Tanto que, quando você tem dúvida se o paciente tem ou não celíaca, você pode pedir a testagem do HLA. Se ele não tiver nem DQ2 e nem DQ8, você exclui o diagnóstico de doença celíaca. É uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação de hiperativação do nosso sistema imunológico do tipo 4. Do tipo 4 significa que ela é mediada por células T. E a doença celíaca não deve ser confundida com outros diagnósticos diferenciais relacionados ao glúten. Alguns pacientes, eles têm alergia ao glúten, que é uma hipersensibilidade do tipo 1, é uma resposta alérgica mediada pela IgE, ou a intolerância ao glúten, que é quando eu tenho um paciente que não se dá bem com alimentos que contêm glúten. Aqui tem as imagens de alguns alimentos, pão, pizza, algumas cervejas. Essa pessoa não se dá bem, mas não necessariamente ela tem uma doença autoimune. É um quadro mais brando, certo? E que você retirando o glúten, o paciente melhora. A doença celíaca, ela leva a um quadro de desnutrição crônica. Em alguns pacientes, mesmo você retirando o glúten, a doença persiste de forma refratária e ela também aumenta o risco de câncer intestinal, tanto linfoma quanto adenocarcinoma. Agora, é muito importante, todos prestem atenção nas alterações microscópicas da doença celíaca. Vocês já devem ter visto por provas anteriores que pelo menos umas duas questões eu dou mais foco na lâmina do que nos conteúdos teóricos a respeito da doença, que vocês veem, inclusive, em outras aulas. Quais são os principais marcos histológicos da doença celíaca? A atrofia vilositária. Vejam aqui no canto inferior direito como que é uma mucosa duodenal normal. As vilosidades são bem altas e as criptas não se destacam tanto. Na doença celíaca, eu tenho o oposto, eu tenho vilosidades achatadas, porque elas são destruídas por essa resposta inflamatória autoimune, e eu tenho as criptas alongadas. Então, em um menor aumento, em uma lâmina de doença celíaca, eu vejo vilosidades atróficas e criptas hipertrofiadas. Qual é a repercussão clínica disso? Se eu não tenho vilosidade, eu não tenho superfície absortiva. Então, o paciente vai ter baixa absorção de nutrientes, vai ficar desnutrido e vai ter uma diarreia, na maior parte dos casos, vai ter uma diarreia de padrão desabsortivo, uma diarreia alta, com restos alimentares, associada a deficiências vitamínicas e em crianças, retardo do crescimento e desenvolvimento. Um outro achado histológico importante são as criptas hipertrofiadas. As criptas hipertrofiadas, esse achado é justificado pelo fato de que as criptas tendem a hipertrofiar para repor o epitélio vilositário, porém, mesmo hipertrofiadas, elas não conseguem. Então, as vilosidades ficam mais achatadas do que o normal. Aqui, uma imagem em maior aumento mostrando novamente uma vilosidade bem achatada,
uma cripta hipertrofiada, mas nessa imagem eu gostaria que vocês guardassem outras duas alterações, que são os linfócitos intraepiteliais, que estão apontados aqui pelas setas amarelas, que são células linfóides que estão dentro, ou melhor, não dentro, mas permeando o epitélio vilositário. Isso indica que existe uma resposta inflamatória mediada por linfócitos que está agredindo o epitélio duodenal. Esses linfócitos intraepiteliais vão destruindo os enterócitos, levam à atrofia vilositária, e aqui eu tenho a redução do pregueado mucoso duodenal, que é uma alteração visualizada na endoscopia. Além disso, o círculo vermelho está delimitando um aumento da inflamação na lâmina própria, com frequentes plasmócitos. Lembrem-se que os plasmócitos são células produtoras de imunoglobulina. E você faz o diagnóstico de celíaca, um dos elementos é a pesquisa positiva para os autoanticorpos, antitransglutaminase, antiendomísio ou antigliadina. Não precisa de ter os três. Se você tiver um, o paciente tem quadro clínico compatível e tem essas alterações histológicas na biópsia, você pode fazer o diagnóstico, pode e deve fazer o diagnóstico de doença celíaca. Então, gravem. As setinhas amarelas estão apontando linfócitos intraepiteliais e o círculo vermelho, uma inflamação crônica com frequentes plasmócitos. Aqui é uma outra imagem, já é um aumento menor novamente, reforçando as três principais alterações: a atrofia vilositária, os linfócitos intraepiteliais e as criptas hipertrofiadas, ok? São essas alterações que, quando o patologista descrever no laudo da biópsia endoscópica, o clínico deve pensar e investigar doença celíaca, se ele já não tiver pensado nessa possibilidade. Lembrar que a biópsia, ela não é específica, então eu não faço o diagnóstico de celíaca só pela biópsia. Eu preciso do quadro clínico e eu preciso principalmente de um daqueles anticorpos com positividade. O resumo da fisiopatologia, não vou entrar em muitos detalhes, certo? Basicamente, é a fração proteica do glúten, a gliadina, que é apresentada pelas células apresentadoras de antígeno, principalmente via estes HLAs, que vão desencadear uma resposta imunológica, tanto mediada por células T, que vai agredir o epitélio entérico, quanto mediada por anticorpos, que vai levar à produção desses anticorpos que são diagnósticos da doença celíaca. Bom, turma, o diagnóstico da doença celíaca, então, é estabelecido em 4 elementos. O quadro clínico, eu posso ter diarreia, mas eu também posso ter obstipação ou apenas dor abdominal. Existe uma relação com a exposição ao glúten, certo? Uma exposição crônica ao glúten, e o paciente pode ter lesões cutâneas pruriginosas, geralmente nos cotovelos, chamadas de dermatite herpetiforme. Na endoscopia, a mucosa duodenal ela fica mais atrofiada do que o normal. Na biópsia, vai haver essas alterações patológicas que eu acabei de mencionar para vocês e a presença dos autoanticorpos, ou antitransglutaminase IgA, ou antiendomísio ou antigliadina. O mais comumente diagnosticado, o mais comumente detectado é o antitransglutaminase IgA. Novamente, os vilos normais e aqui os vilos atróficos da celíaca em correspondência com a alteração endoscópica de redução do pregueamento. E, novamente, comparando a mucosa duodenal normal com as alterações patológicas da celíaca. Bom, pessoal, a lâmina 2 era de estômago, certo? Um paciente com um adenocarcinoma gástrico. Não vou entrar em detalhes do quadro clínico, mas aqui vocês estão vendo a endoscopia mostrando uma úlcera gástrica relativamente extensa, com sinais de sangramento. O paciente com uma úlcera gástrica, um dos diagnósticos diferenciais é o adenocarcinoma, certo? Além da úlcera péptica.
Lembrem-se que as úlceras neoplásicas, geralmente, elas são maiores e têm as bordas com aspecto mais infiltrada. Essa úlcera aqui nem é a úlcera com as bordas mais infiltradas, não, mas essa é uma pista no exame de endoscopia que sugere que seja uma úlcera maligna. Os dois principais tipos de câncer gástrico, os mais comumente diagnosticados, são o adenocarcinoma e o linfoma, que guardam relação com infecção por H. pylori. Aqui a comparação entre a histologia da mucosa do corpo e do fundo e da mucosa antral. E o diagnóstico desse caso é um adeno de subtipo intestinal. Então, vejam aqui uma úlcera, né, de bordas bem elevadas, infiltradas. É uma neoplasia maligna cujas glândulas lembram o epitélio intestinal. O aspecto endoscópico clássico consiste em uma úlcera de bordas infiltradas ou em uma lesão vegetante não ulcerada. Lembrar que quando eu tenho uma úlcera, o prognóstico é pior do que quando eu tenho uma lesão vegetante. Os fatores de risco são principais para câncer gástrico: infecção por H. pylori, predisposição genética e hábitos de vida, como alimentos ultraprocessados. E o câncer gástrico, infelizmente, o adenocarcinoma, é uma neoplasia de prognóstico reservado devido à sua agressividade e ao fato de ser clinicamente silenciosa nos estadios iniciais. Lembrar que o adenocarcinoma gástrico se divide em dois subtipos: o intestinal, certo? Quando eu tenho uma lesão mais bem delimitada e cujas glândulas lembram um pouco as glândulas intestinais, e o difuso, que tem as células em anel de Synnet. Geralmente são neoplasias que surgem em pacientes mais jovens, espessam difusamente a parede gástrica. Essa alteração eu chamo de limite plástica e tendem a ser mais agressivas. Em relação aos achados histológicos do caso que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Se há uma úlcera, eu espero encontrar na biópsia sinais de úlcera com hemorragia. Então, vejam que o círculo vermelho ele está delimitando uma área onde eu não observo blocos epiteliais. Os blocos epiteliais eles estão aqui à esquerda. E aqui eu vejo material hemorrágico, certo? Que são as hemácias bem vermelhinhas, com fibrina de permeio. Isso é normal. Toda úlcera, não que não seja patológico, mas é normal em uma úlcera eu encontrar o chamado tampão fibrinoleucocitário, que são hemácias com fibrina. Isso aqui é uma tentativa do meu organismo de tamponar aquela úlcera, evitar o seu sangramento. Vejam que a maior parte das células que eu encontro aqui são hemácias, que são as células bem vermelhinhas anucleadas, indicando, sim, que histologicamente também tem uma hemorragia importante. E o correspondente clínico disso é o quadro de hematêmese no paciente. Pode ser hematêmese ou pode ser melema. Aqui uma outra imagem importante, vejam, as setinhas vermelhas estão apontando uma área de úlcera. O que é uma úlcera? É uma lesão destrutiva da mucosa. Então, em uma mucosa onde eu deveria observar blocos de células epiteliais, eu observo uma destruição desses blocos e eu observo novamente as hemácias, fibrina, que é o material rosa mais claro, e aqui os neutrófilos. Os neutrófilos indicam uma destruição da mucosa. Essa destruição pode ser por uma úlcera péptica, relacionada principalmente ao H. pylori e aos anti-inflamatórios, mas nesse caso é uma destruição relacionada a uma neoplasia maligna, a um adenocarcinoma. O que vai definir a neoplasia como maligna? Vários elementos histológicos, mas os principais são esses blocos de células grandes esboçam a formação de glândulas, mas não formam glândulas evidentes, ou seja, existe uma perda da diferenciação e as células têm os núcleos maiores do que o esperado e pleomórficos. Eles são muito diferentes uns dos outros. Então, essa imagem mostra estruturas glandulares atípicas que não fazem parte da mucosa gástrica normal e essas células com núcleos aumentados e pleomórficos, ou seja, muito diferentes uns dos outros. Turma, eu estou falando muito rápido ou tá bom assim? Me deem um feedback aí por áudio, por favor.
Tá ótimo, Tá prof. ótimo. Tá ótimo. Então, bora lá. Tá ótimo. Que bom, fico feliz. Aqui uma outra imagem mostrando restos celulares fragmentados, são corpos apoptóticos. Lembre-se, a apoptose é um tipo de morte celular na qual a célula vai se fragmentando em pequenos corpúsculos com material nuclear. E o que esses corpos apoptóticos indicam? Proliferação celular descontrolada. A célula multiplica muito, mas também ela morre muito. Então, é indicativo que esses blocos tumorais aqui não são blocos tumorais normais. Está tendo muito crescimento, mas também está tendo muita apoptose. E aqui a transição entre o epitélio normal, a gente ainda observa os núcleos organizados, formando uma fileirinha na porção basal. Na porção apical, eu tenho produção de muco. Vejam o contraste com adenocarcinoma. Tem uma concentração nuclear muito maior, tanto que a área do adenocarcinoma ela é mais arroxeada, ela é mais basofílica, porque tem mais núcleos do que o normal, os núcleos são maiores. Quanto mais material nuclear, mais basofílico, mais arroxeado fica. E são glândulas atípicas, que não guardam muita semelhança com o tecido de origem. Dá para ver que existe alguma semelhança, mas as células são muito anômalas devido ao acúmulo de mutações. Ok? Agora a gente vai para o terceiro e último caso, que é de um paciente com esôfago de Barrett. Vamos relembrar o que é o esôfago de Barrett, embora eu tenha certeza que vocês tenham isso bem claro, porque fizeram prova teórica hoje. É uma metaplasia intestinal. O que é uma metaplasia? Eu gosto de cobrar isso em prova. Eu não tenho certeza se vai estar nessa prova, porque eu fiz as questões há mais de um mês. Mas vamos lá. O que é uma metaplasia? É uma substituição de um tecido por outro. Não é uma transformação, viu, gente? Eu adoro essa pegadinha, eu sou muito repetitivo. Metaplasia não é uma transformação de um epitélio em outro, é uma substituição. O epitélio deixa de ser escamoso para se tornar um epitélio do tipo intestinal. Por que isso vai acontecer na doença do refluxo? Porque, como o próprio nome diz, eu vou ter o refluxo de conteúdo ácido do estômago para o esôfago. Isso vai fazer com que a minha mucosa esofágica ela passe por uma adaptação para aguentar esse estresse, essa irritação química persistente. Esse é o achado endoscópico clássico da doença do refluxo com Barrett, que é uma área com coloração rosa-salmão na transição esôfago-gástrica. Vejam aqui o orifício da JEG, da junção esôfago-gástrica. A mucosa esofágica normal, ela tem que ser branco nacarada, esse rosa bem clarinho, certo? Enquanto no Barrett eu tenho essa mucosa salmão. Aqui, pessoal, é o achado macroscópico, né, de uma complicação grave do Barrett, que é o adenocarcinoma. O adenocarcinoma é o segundo subtipo mais comum de câncer do esôfago e guarda relação com a doença do refluxo gastroesofágico. Vejam aqui, a mucosa esofágica normal ela é branquinha, um rosa bem clarinho. Aqui o Barrett com rosa salmão e aqui o adenocarcinoma de junção esôfago-gástrica. É muito importante também que vocês se lembrem da sequência. Eu tenho a inflamação, depois eu tenho a metaplasia. Depois da metaplasia, eu vou ter a displasia. Começa de baixo grau, depois de alto grau, e depois eu vou ter o adenocarcinoma. Então, Barrett, ele não vai direto para o adenocarcinoma. Eu tenho Barrett só com metaplasia, depois eu tenho o Barrett com metaplasia e displasia, e aí o adenocarcinoma. Então, quando eu preciso de biópsia para diagnosticar a doença do refluxo? Não, doença do refluxo é um diagnóstico clínico. Se você tiver dúvida, você vai corroborar com pH-metria. Porém, a endoscopia com biópsia é útil para avaliar as complicações da doença do refluxo gastroesofágico, dentre elas o esôfago de Barrett. O diagnóstico do esôfago de Barrett ele é endoscópico e patológico. Eu tenho que ter essa área com coloração rosa-salmão e uma biópsia mostrando metaplasia intestinal. Além disso, os casos de Barrett mais avançado já apresentam displasia.
e a displasia é considerada uma lesão pré-cancerígena. Vamos aos achados histológicos. Essa lâmina, geralmente, essa imagem da lâmina é que geralmente eu mais coloco em prova, porque eu consigo mostrar claramente à direita o epitélio escamoso normal do esôfago, um epitélio estratificado escamoso, e à esquerda um epitélio glandular com células caliciformes, que é um epitélio intestinal. Então, claramente, o epitélio da direita, que é o epitélio normal, ele foi substituído por um epitélio de padrão intestinal. Por quê? Porque esse epitélio da esquerda, ele consegue aguentar a acidez gástrica, enquanto o da direita não consegue. Qual é o preço que meu organismo passa por isso? Esse epitélio é mais instável, que o meu organismo paga, né, por isso. Ele é um epitélio mais instável e ele tende a acumular mutação e evoluir para câncer de esôfago. Então, como que eu sei que eu estou perante um epitélio metaplásico? Eu tenho células colunares, que lembram as células intestinais, e esses buracos clarinhos, que são as células caliciformes. Não é para eu observar célula caliciforme na mucosa esofágica. Se eu estou observando, isso é sinal de uma adaptação celular, de uma metaplasia. O que vai desencadear essa metaplasia? Inflamação. A doença do refluxo é uma doença inflamatória. Então, eu observo células inflamatórias, principalmente linfócitos e plasmócitos, que indicam a esofagite de refluxo. Tudo começa com a inflamação. A inflamação leva à metaplasia, que leva à displasia, que leva ao adenocarcinoma. O que é a displasia, gente? Eu coloquei aqui duas áreas circunscritas. Uma área onde o epitélio ele não tem displasia, ele é um epitélio colunar, metaplásico, mas os núcleos estão na porção basal da célula, de um epitélio displásico. O que vai caracterizar o epitélio displásico? Os núcleos ocupam uma maior porção da célula, tanto que essa área ela fica mais basofílica e mais arroxeada, e reduz a quantidade de mucina. A mucina é esse material mais eosinofílico que fica logo acima do núcleo. No epitélio displásico, ele perde a sua função, certo? Então, eu já tenho aqui, olha, núcleos aumentados, perda de mucina, hipercromasia, são algumas alterações de lesões que carregam mutações no seu material genético. É uma lesão maligna? Ainda não. Mas se esse paciente não acompanhar, não controlar o refluxo e não ressecar essa lesão, se for uma lesão maior, já com displasia de alto grau, a chance de ele evoluir para adenocarcinoma é importante. O adenocarcinoma é a neoplasia relacionada à doença do refluxo, não é o carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide está relacionado a tabagismo e etilismo e é mais comum no esôfago proximal e médio. Guardem essa sequência: inflamação, metaplasia, displasia e neoplasia maligna. Isso vale para outros órgãos, como o estômago, por exemplo. O adenocarcinoma predomina no sexo masculino, os sintomas são muito pouco específicos, dor epigástrica, perda de peso, hematêmese, ou o paciente pode ter simplesmente os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, e ele vai se caracterizar como uma massa esofítica no esôfago distal, com essas estruturas glandulares atípicas. Isso já não é mais uma metaplasia, gente. Eu já estou vendo uma grande massa celular, os nucleolos muito evidentes, com esse padrão infiltrativo, esboços glandulares infiltrando a parede esofágica. Boas férias, pessoal. Eu sei que a gente não chegou ainda, mas vocês estão quase lá. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo com a prova amanhã. Espero que a revisão tenha ajudado e eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, quiserem mandar questão antiga para mim, perguntando gabarito ou para explicar, eu estou à disposição, tá bom? Só mandar pelo WhatsApp ou mandar pelo Thiago. Obrigada, André.